Neste segundo exemplo de opções de criptomoedas, vamos vender opções de put de Bitcoin. Ao contrário do exemplo anterior, no qual deixamos a posição vencer, no exemplo de hoje não vamos deixar a opção vencer. Inicialmente, vamos vender a put, esperar passar um tempo e então fecharemos a posição deliberadamente, antes de vencer, comprando-a de volta. Com sorte, conseguiremos comprá-la de volta por um preço menor do que o de venda, para assegurar lucro. No entanto, vamos fechá-la independente de lucrar ou não. Vejamos brevemente o preço atual do Bitcoin. Essa é a tabela de preços do Bitcoin na Coinbase. Essa é uma tabela de 1 hora, então cada vela representa 1 hora. A data exibida é sexta-feira, 23 de abril de 2021. E o Bitcoin estava sendo negociado por $50.856 na Coinbase. O preço do Bitcoin esteve caindo com velocidades variadas ao longo de pouco mais de uma semana. Mas hoje, mais cedo, foi mais ou menos mantido. Digamos que nossa visão agora é de que ela continuará estável, que o Bitcoin se manterá acima dos 50 mil nos dias seguintes. Para capitalizarmos nisso, caso estejamos corretos, vamos vender uma opção de put de Bitcoin com preço de exercício de $50 mil, que vence amanhã de manhã, no sábado, 24 de abril. No entanto, como mencionamos, não vamos esperar essa opção de put vencer. Vamos mantê-la por algumas horas e depois fechá-la. Voltamos à cadeia de opções da Deribit. Como pode ser visto no topo à esquerda, a cadeia de opções do dia 24 de abril está expandida. Então, todas as opções que podemos ver agora vencem às 8 horas da manhã, UTC. Queremos o preço de exercício de $50 mil, que pode ser visto na coluna do meio. E queremos a opção de put, vista na coluna da direita. O melhor lance atual é exibido na coluna de lances em verde, e a melhor oferta atual é exibida na coluna de ofertas em vermelho. Esses preços são exibidos em quantias de Bitcoin. Por exemplo, um preço de 0,006 representa 0,006 Bitcoin, ou 0,6% de um Bitcoin. O preço de referência é exibido entre as colunas de lances e de ofertas. O preço de referência não é um preço de negociação, mas sim o quanto a gestão de risco da Deribit valoriza cada opção no momento, para fins de providenciar margens. Podemos clicar na opção de put de $50 mil na cadeia de opções, o que abre o formulário de ordens de opções para essa opção, incluindo o livro de ordens de lances e ofertas à direita. Como queremos vender essa opção de put de $50 mil, nosso interesse são os lances atuais. O melhor lance atual para a opção é uma ordem para a compra de 1,6 contratos pelo preço de 0,006 Bitcoin por contrato. Para o exemplo de hoje, faremos uma venda para essa ordem com a quantidade de 1, o que quer dizer que será uma opção curta de put com tamanho pretenso de 1 Bitcoin. Assim que inserirmos a quantia de 1 e conferirmos se o preço está correto, podemos clicar no botão Vender. A tela de confirmação de ordem será aberta, então podemos conferir se tudo foi preenchido corretamente. Tudo está correto, então clicarei no botão Vender para criar a ordem de venda. Já havia uma ordem de venda no livro de ordens pelo preço que selecionamos, então nossa ordem é executada imediatamente, como esperado. Podemos arrastar a tela para baixo até a tabela de posições para ver nossa put curta na conta. Embora vamos fechar essa opção antecipadamente, vejamos a tabela de lucro e prejuízo dessa opção caso seja mantida até o vencimento. Temos todos os parâmetros que mencionei. O ativo subjacente é Bitcoin. O tipo de opção é put. A data de vencimento é 24 de abril de 2021. O preço de exercício, $50 mil. E o preço da opção, ou comissão, é 0,006 Bitcoin por contrato. A taxa também foi de 0,0003 Bitcoin, então usaremos 0,0057 como total recolhido. Considerando os parâmetros que vimos, essa é a tabela de lucros e prejuízos no vencimento da posição dessa opção. Em qualquer preço acima de nosso valor de exercício de $50 mil, obteremos o máximo possível de lucro. Esse lucro máximo é limitado à comissão que recolhermos, menos as taxas. Recolhemos uma comissão de 0,006 Bitcoin por contrato, e as taxas foram 0,0003 Bitcoin por contrato. Isso leva a um crédito total de 0,0057 Bitcoin. Como o multiplicador de contrato é 1 e vendemos um contrato, o lucro máximo total é 0,0057 Bitcoin. Se o Bitcoin cair abaixo de nosso preço de exercício de $50 mil no vencimento, podemos calcular nosso lucro e prejuízo usando a fórmula da lição 4.2. Preço de exercício menos preço do Bitcoin
dividido por preço do Bitcoin, vezes tamanho da posição. Exceto que no lugar de usar apenas a comissão paga por contrato, podemos usar o crédito total por contrato, incluindo a taxa. Também adicionamos o multiplicador de tamanho da posição, mas no caso, o número de contratos é apenas 1, então ele não afetará o cálculo. A linha de lucro e prejuízo decrescente à esquerda de nosso preço de exercício é a mesma fórmula usada para cada preço subjacente do Bitcoin no vencimento. Como um exemplo, se o preço do Bitcoin subir de volta para $47.000 no vencimento, podemos calcular nosso lucro como 0,0057 menos 50.000 menos 47.000 dividido por 47.000, tudo multiplicado por 1, que dá negativo 0,05812979 Bitcoin. Repare como esse prejuízo é muito maior do que o crédito que recolhemos. Como visto na lição 6.5, o prejuízo máximo de uma opção curta de put não é limitado quando medido em Bitcoin. Então, é possível perder muito mais do que foi recolhido como comissão. Na lição 6.3, mostramos a fórmula para o ponto de equilíbrio financeiro da opção de put de criptomoeda. Ponto de equilíbrio de opção de put de criptomoeda. Preço de exercício dividido por 1 mais a comissão. Do mesmo modo que os cálculos de lucro, em vez de usar apenas a comissão paga, usaremos o custo total incluindo taxas, que é 0,0057 Bitcoin por contrato. O ponto de equilíbrio, então, é calculado assim: 50.000 dividido por 1 mais 0,0057, que é igual a 49.716,61. Esse é o ponto no qual a linha de lucro e prejuízo cruza o eixo X. Isso é o que poderia acontecer se deixássemos a opção vencer. No entanto, não vamos mantê-la até o vencimento. Em vez disso, vamos fechar essa opção antecipadamente. Nossa posição de opção curta pode ser vista aqui na cadeia de opções. No momento, temos essa opção curta com uma quantidade de 1. Para fechá-la antecipadamente, só precisamos comprar de volta exatamente a mesma opção, também com a mesma quantidade. Então, vamos executar uma ordem de compra de quantidade de 1. Podemos usar o formulário de ordens dessa opção clicando nele na cadeia de opções. Devido à queda no preço do Bitcoin, desde que abrimos a posição, o valor dessa opção de put praticamente dobrou. Como estamos vendendo, isso quer dizer que vamos levar um prejuízo. Queremos comprar essa opção de volta, então o que nos preocupa são as ofertas. A melhor oferta atual tem o preço de 0,013 Bitcoin. Como inicialmente vendemos a nossa opção por 0,006 Bitcoin, menos taxas, isso representará prejuízos para nós, porque precisaremos pagar mais do que o dobro do que recolhemos para comprá-la de volta. Para isso, nós apenas inserimos a quantidade 1 e nosso preço de 0,013 Bitcoin. Então, basta clicar no botão Comprar. A tela de confirmação de ordem será exibida para a conferência. Tudo parece estar certo, então basta clicar no botão Comprar. Já havia uma ordem de venda no livro de ordens pelo preço que selecionamos. Então, nossa ordem é executada imediatamente como esperado. E então, surgirá um pop-up acima à esquerda mostrando a execução. Se arrastarmos a tela para baixo até a tabela de posições, podemos ver que a opção foi fechada e não temos mais nenhuma posição aberta nesta conta. O que acontece entre agora e o vencimento não é mais relevante para nós, pois fechamos completamente a posição de opção. Ao acessar o menu e clicar em Registro de Transações, é possível acessar todas as transações da conta. Podemos ver a transação na qual iniciamos vendendo a opção aqui. Os detalhes da opção podem ser vistos na coluna de Instrumentos. Foi uma ordem de venda para abrir a posição. A quantia foi 1. Mas por ser uma opção curta, o tamanho da posição foi menos 1. E podemos ver a alteração total em nossa conta na coluna Alteração, que foi de 0,0057 Bitcoin, incluindo a taxa. Como essa é uma quantia positiva em verde, isso quer dizer que nosso saldo em dinheiro foi aumentado por essa quantia, porque recebemos uma comissão pela venda da opção. Na linha de cima está a transação na qual fechamos essa posição, comprando a opção de volta. Os mesmos detalhes da opção podem ser vistos na coluna de Instrumentos. Foi uma ordem de compra para fechar a posição. A quantidade foi 1, mas dessa vez ela reduz nossa posição para 0. E novamente, na coluna Alteração, podemos ver a mudança em nosso saldo, mas dessa vez pagamos 0,013 Bitcoin para comprar a opção de volta, com a taxa inclusa. Ela totaliza uma redução de 0,0133 Bitcoin em nosso saldo em dinheiro. Então, nossa transação de venda inicial gerou um crédito de 0,0057 Bitcoin e nossa transação de compra de fechamento gerou uma despesa de 0,01
0,0133 Bitcoin. Isso quer dizer que a trade gerou um prejuízo calculado como 0,057 menos 0,0133 igual a negativo 0,0076 Bitcoin. Então, nosso prejuízo foi 0,0076 Bitcoin. É isso. A negociação foi concluída e o que acontece agora com o valor dessa opção no vencimento não terá efeito em nossa conta. Esperamos que esses dois exemplos de opções de put de criptomoedas tenham te ajudado a ver como os tópicos discutidos na seção 6 se aplicam ao mundo real, e também que, apesar de exigir um pouco mais de conhecimento, avançar a partir dessas opções tradicionais não precisa ser difícil. Como mencionados no final da seção 4, a Deribit também tem um site de teste no qual você pode testar todos os produtos em um ambiente de teste sem arriscar seus fundos. Isso pode ser extremamente útil para preencher aquela lacuna inicial de conhecimento, porque você pode tentar o que quiser livremente, comprar e vender tanto puts quanto calls sem se preocupar com perder dinheiro de verdade. Esperamos que essas primeiras sessões do curso tenham te levado a um ponto no qual você consiga entender o que são opções de call e de put e o básico sobre como fazer uma ordem e abri-la ou fechá-la. Com esse embasamento, vamos estudar alguns tópicos ligeiramente mais avançados, como volatilidade, precificação de opções e letras gregas de opiniões. No entanto, antes disso, a próxima e última parte dessa sessão é um questionário para testar quanto você se lembra até agora sobre as opções de put de criptomoedas, mas fique à vontade para consultar o material para relembrar o que foi estudado.